Concurso PM Sergipe, a gente disponibilizou um pacote de 2.200 questões e aí apareceram os enviados, né, aqui na internet falando que estudo por questões não serve de nada, porque eles entendem que estudo por questões é teoria zero, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês só as pessoas que falam. Eu não consegui pegar todos os vídeos, porque Paulo Musi falou que pegou 10 anos de FUVEST, de provas de FUVEST, pegou 10 anos de provas, começou a responder as provas para poder passar para medicina, né? Tem outros, mas eu vou mostrar esses aqui que eu trouxe para vocês. A primeira de todas que eu quero trazer é a doutora professora Larissa, né? Ela é delegada do DF e ela fazia cursinho, não tinha resultados. E aí, em determinado momento, ela descobriu o estudo por questões, né? Estudo por questões não é teoria zero, como algumas pessoas falam aí. Pelo contrário, você vê muita teoria. Só que existe um diferencial, né? Deixa eu ver se é nesse vídeo aqui que ela fala, né? Ó. Fiz a minha primeira prova de delegado de polícia Santa Catarina. Foram 6 meses de estudo só vendo videoaula. E aí eu olhei assim pra prova e falei, gente, que é isso? Vê só, 6 meses de estudo só vendo videoaula. Aí apareceu outro enviado e vai dizer, cada um tem seu método. O primeiro lugar da PF passou só vendo videoaula. Mas ele confessou que resolveu 18 mil questões na entrevista. Ou seja, ele não estudou só por videoaula. Parecia uma coisa assim que eu nunca tinha visto na vida. Tá aí arrasada, né? Quando eu voltei dessa prova, foi meu divisor de águas. Porque o que fez, né, eu passar, ter uma aprovação relativamente rápida, que eu passei com 1 ano e 2 meses de estudo, eu já tinha passado. Eu olhei essa prova e falei, por que eu não passei? E aí eu analisei exatamente o que eu não tinha feito pra não passar. E ali eu mudei completamente a minha forma de estudar. Fiz a minha primeira prova de delegado. Tem um vídeo dela que eu não consegui achar, ela falando que respondeu 42 mil questões, né? E aqui tem um vídeo muito famoso dela, o mais famoso. Exatamente fazendo questões. Se eu tinha alguma dúvida, se eu não conseguia esclarecer aquela questão nos próprios comentários, Deixa eu ver aqui. estava errada. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que funcionavam meus cadernos. Esse aqui, por exemplo, é a minha pasta de direito penal. E aqui nas minhas pastas de direito penal, eu dividia por matéria. Por exemplo, esse bloco aqui é o bloco que fala de concurso de pessoas. Tudo que tá anotado aqui em concurso de pessoas foi de alguma questão que eu tirei. Como que eu aprendia? Eu aprendi exatamente fazendo questões. Se eu tinha alguma dúvida, se eu não conseguia esclarecer aquela questão nos próprios comentários, aí eu procurava algum vídeo no YouTube de algum professor explicando, ou eu partia pro livro, pra doutrina, e lia aquela parte na doutrina relacionada àquela questão pra eu entender. Aí eu voltava pra questão. Então, eu sempre aprendi. Veja que não é teoria zero. Às vezes você lê a teoria, mas você não sabe o que a questão está pedindo. Você não consegue entender a lógica da questão. E você só consegue fazer isso voltando para as questões. Aprendia nas questões. É claro que no início eu errava todas as questões. Então, principalmente da matéria que eu não conhecia. Eu errava quase todas as questões. Mas depois eu fui me familiarizando com aquela questão. Eu comecei a entender o porquê que estava certo, o porquê que estava errado. E depois eu já não errava mais questões. Era bem raro eu errar uma questão, principalmente a questão que eu já tinha feito. Foi mais ou menos isso o meu processo de como eu estudei por questões. E aí, quando tinha, por exemplo, eu estudei segunda-feira direito penal, quinta-feira eu estudava direito penal novamente. E aí, o que eu fazia? Eu saía do ponto 1 e ia direto pro ponto 2. Eu não continuava fazendo questão do ponto 1. Eu fazia o ponto 2. Vamos supor que aqui o ponto 2 já era a parte especial do Código Penal, né? Vamos supor aqui, ó, crimes contra a ordem tributária. Então eu já partia pro ponto 2. E assim sucessivamente. Vamos supor que segunda-feira era penal de novo. Eu ia pro ponto 3. E assim sucessivamente com todas as matérias. Com todas as matérias eu fazia esse tipo de questões, eu fazia esse tipo de método de estudo. Por que que esse método foi muito importante pra mim e que fez eu atingir a aprovação de maneira rápida? Eu não conseguia captar a matéria através de doutrina. Eu lia, relia e não entendia. Então, eu comecei a partir por questões. Porque as questões, além de eu adorar fazer questões, era onde eu entendia. E a sua prova, gente, ela vai cair o quê? Questões. Então não adianta nada você ler a doutrina, ler aquele material em PDF, ler aquele caderno sistematizado, se você não fizer questões. Porque é o que vai acontecer. Você vai saber o conteúdo, mas quando for realizar questões, você não vai saber fazer questões. E o principal que você tem que fazer é saber fazer essas questões. Porque você tem que conhecer o seu inimigo, você tem que conhecer a banca, você tem que saber como que ela cobra, entendeu? Então é de suma importância a realização de questões. Eu falo que eu fiz mais de 40 mil questões. Então nas minhas provas que eu fui realizando ao longo desse tempo, sempre caía alguma questão que eu já tinha feito. Normalmente o examinador, ele não muda nem a ordem das questões. Então por isso que é importante essas resoluções de questões. E lembrando sempre, você deve ter o seu caderno de questões. Então eu separava por blocos. Então cada bloco, olha só, esse aqui era de concurso de pessoa, esse daqui tem um que ela fala. eu estudei. E aí eu botava lá direito penal e o assunto. Aqui, por exemplo, tem parte especial, aqui, basicamente isso que eu fazia. E outra coisa, outro tipo de pergunta que eu recebo também relacionado à questão. Larissa, mesmo você não conhecendo a matéria, mesmo sendo a primeira vez que você fosse ver essa matéria, você já ia direto para as questões? Sim, eu já ia direto. Tá vendo aí?
mesmo sem conhecer a matéria, ela já ia direto para as questões. E eu sempre falo isso. Questões antes, durante e depois. Alguns alunos começam a fazer questões e deixam para fazer... começa a estudar, aí deixa para resolver questões no final do dia, quando ele já está cansado, no final dos estudos, e aí complica tudo. A gente separou aqui um pack, né, de questões comentadas da PM Sergipe, né? A gente tem 2.200 questões, certo? Para os nossos alunos, fora os filtros que a gente disponibilizou. Sobre o estatuto, isso aqui é a questão exclusiva da CFP que a gente fez sobre o estatuto da PM Sergipe, né? De acordo com o Estatuto das Polícias Militares de Sergipe, instituída pela lei da disciplina constitui, são os pilares, a disciplina e a Constituição são os pilares fundamentais da Polícia Militar. Nesse sentido, análise afirmativa. Regra refere-se ao ordenamento, tal, tudo relacionado. No final, a gente coloca os comentários, né? A hierarquia e a disciplina são pilares fundamentais e interdependentes na Polícia Militar. A afirmativa 3 está incorreta, né? Então, a gente fez comentados. Aqui, eu acho que tem muitas questões aqui para os alunos. Mas muita menos. Deixa eu ver aqui quantas tem. É porque a gente zera, né? Mas zera a contagem. Mas a gente ia contar, tinha mais de 128 questões de legislação específica, né? Aqui, define a entidade gestora do SPC tal Sergipe. Aqui a gente fez sobre conhecimentos gerais, né, do estado de Sergipe. E aí tem os comentários também, né? Sobre o legado cultural dos povos indígenas de Sergipe, marque a alternativa correta. Aí vai ter o comentário aqui. A afirmação de que os jesuítas promoveram a preservação completa das tradições culturais indígenas é incorreta. Pelo contrário, eles visavam integrar os indígenas, enfim. A gente tem um pack, né, até de português aqui que eu separei. Só a parte 1, né? Que isso aqui é a parte 1. Tem 369 páginas. São mais são 3 cadernos de questões de português, matemática. Que a gente tem esse pack aqui. A gente vende só as questões separadas para quem quer treinar questões. Então, são 2.200 questões. E no material da PM Sergipe tem os filtros. Mas vamos voltar aqui para vocês terem uma noção do quão importante é o estudo por questões, né? Tempo, né? Porque você vai começar outra disciplina, você já esqueceu do que você estudou da outra, né? Então, o estudo por ciclo, né, é muito mais vantajoso. Isso aí que tem que ser feito, né? Eu sempre estudei assim. Então, na média, meus ciclos eram de 50 minutos, né? Dá uma pausa de 5 minutos. E essa é outra questão importante, que às vezes você está estudando, terminei um ciclo, né, dessa matéria, 5 minutos de folga. Você estava estudando ali no notebook. Vou abrir outra página do notebook para ver notícia. Não, você está fazendo a mesma coisa, né? Olhando a técnica certa, né, para estudar. Então, por exemplo, tem gente que sem técnica fala, vou estudar para um concurso, pega lá a disciplina, direito penal, vou estudar de cabo a rabo ela, né? Pega do começo e vai até o fim para depois começar outra disciplina. Aí você tá perdendo tempo, né? Porque você vai começar outra disciplina e você já esqueceu do que você estudou. E é o que a galera tá fazendo para a PM Sergipe, né? A galera tá esperando terminar uma disciplina para começar outra, né? Aqui eu não peguei ao certo a parte que ele fala de questões, né? Legal, isso é interessante porque tem muita gente que fala assim, fui aprovado só resolvendo questões, né? E isso é interessante, mas a pessoa não conta a história dele, né? De assimilar a teoria, a base que ele já tem da teoria para poder resolver as questões, né? Porque se você vai resolver questão sem ter a base da teoria, você vai errar, vai ser muito mais complicado assimilar o conteúdo, você vai até pode ter acesso ao conteúdo vendo do gabarito. Aqui, nesse ponto aqui, eu discordo dele, porque você consegue sair do zero. Lógico que, como a professora Larissa falou, mesmo sem saber nada e errando muitas questões, mas o erro, ele ensina você. O erro não é uma coisa ruim em concurso. Errar é uma coisa que vai te ensinar, faz parte do processo. Aí aqui eu trouxe outro, né? Deixa eu ver aqui, esse aqui. Como o assunto era abordado, né? E daí, nesse momento em que eu presto a prova do CTA, até para poder entender o que eu precisava estudar dentro do livro de gramática, eu passei a entender a importância de estudar pelas questões. Como a gramática é abordada no concurso, né? Sim, claro. Então, assim, ainda que, embora cada concurseiro vá ter sua estratégia, ainda que cada um que vem aqui fale a sua estratégia, você vai ter inúmeras diferenças entre cada método, mas alguns pontos são convergentes. E eu ousaria dizer que questões é imprescindível, né? Assim, testar
para aquela fase específica da prova. Se a fase específica da prova é questões, você precisa entender como a banca aborda aquilo, como você vai precisar estudar aquele assunto. E foi isso que eu fiz. Na época, não tinha essas plataformas de questões que hoje tem, né? Hoje é um negócio mais Nutella. Porque concurso concursos. Assim, o próprio Alexandre Meirelles veio até aqui e falava sobre provas anteriores, que era uma dificuldade enorme de conseguir provas anteriores. Então eu diria que talvez no momento em que eu passei a estudar por questões já não é. Veja só, que a galera antiga, que aí o que concurso pegou essa ideia no ar, pô, velho, a galera tá pegando as provas. Para você garimpar essas provas antigamente sem internet, era um absurdo. E aí o que a galera fazia? A galera fazia o concurso, levava a prova para casa ou pegava provas de quem já fez para estudar pelas questões das provas. Ou seja, não existia, era muito ruim garimpar. Não era tão dificultoso assim porque tinha o PCI concurso. O PCI tinha todas as provas anteriores ali. Então, nesse círculo de conversa, esse é o tipo de assunto que acontecia, entendeu? Você quer estudar questões? Então PCI concurso. Você vai encontrar provas anteriores da mesma banca. Então, se a banca cujo concurso você vai prestar VUNESP, então baixe prova da VUNESP. Por quê? Porque eles têm um banco de dados de questões e esse banco de dados ele vai se repetir em algum momento. Vão trocar os nomes só das pessoas que estão ali no enunciado. E então eu passei a entender que a estratégia era essa. Eu acho incrível até pra você falar aí, Diego. Como todo mundo que vem aqui fala de questão anterior, cara. Porque é o jogo que vai ser jogado, né? Exatamente. Questão é imprescindível, cara. E tem que não faz questão ainda, né? Mas o David ressaltou muito bem. O ponto em comum dos aprovados é fazer muita questão. Tanto que hoje Ó, tá vendo aí? O ponto que converge para os aprovados hoje em dia, está em resolver muitas questões. E aí, meu amigo, você faz se você quiser. Vou deixar aqui o link. No nosso material, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. No nosso material, a gente deixa o link. Não vou conseguir achar. Mas no nosso material, a gente deixa o link para o que concurso. Ou seja, você estudou, você já vai ser direcionado para o que concurso. Diretamente. Né? Então, você não vai precisar filtrar. Já vai estar lá. Tudo bonitinho para você. Então, aí eu pergunto a você. Esse pessoal que passou estudando por questões está mentindo? A delegada Larissa está mentindo? Eu poderia mostrar milhões de vídeos aqui, ficar mostrando para vocês aqui. E é engraçado que tem uma turminha, né, desconstruindo o estudo por questões. E quando eu comecei, a galera já era contra. Agora a galera está desconstruindo e eu vou continuar apoiando o estudo por questões. Enquanto só teve uma banca assim que complicou o estudo por questões que eu vi até agora foi a IDECAN. Mas o resto, meu amigo, e mesmo a IDECAN eu tive alunos aprovados resolvendo questões. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.